Preciso ser bonzinho para as mulheres gostarem de mim. Essa é a pior mentalidade que você pode ter como homem se quiseres ser bem-sucedido com mulheres. E aí, eu sou o Atuil e seja bem-vindo a mais um vídeo. Ser bonzinho com mulheres e na vida, à primeira vista pode ser bom, porque parece que tu tens boas intenções. Mas, se você quer ter sucesso na vida e com mulheres, essa é a pior mentalidade que você pode ter. O bonzinho que nós estamos a tratar hoje é aquele homem que não se aceita como ser humano, não conhece as suas capacidades, não conhece os seus valores e não sabe com que agregar na sociedade e principalmente com mulheres. Nessa necessidade dele querer ser aceito pela sociedade e principalmente pelas mulheres, ele acaba fazendo coisas não porque ele quer fazê-las, mas porque ele quer agradar as pessoas, porque ele quer que as pessoas o aceitem nesse meio que ele quer se inserir. E com mulheres não é diferente, ok? O bonzinho acredita que se ele se doar para as mulheres, elas vão amá-lo de corpo e alma, elas vão se derreter nos seus braços, elas vão se entregar, mas não é bem assim como funciona, ok? O bonzinho acredita na seguinte fórmula que eu vou dizer agora: as mulheres têm o sexo que eu quero, se eu fazer aquilo que elas querem, então isso será igual ao sexo que eu quero das mulheres, ok? Ele se doa, por exemplo, a mulher está com sede, ele já está com um copo d'água, choveu, a mulher quer pisar numa poça d'água, ele atira o casaco dele ou ele mesmo se deita aí e a mulher passa por cima dele. E muitas outras coisas que ele pode fazer pela mulher, ele se doa a 100%, mesmo quando a mulher não mereça. E o que o bonzinho não conhece e não sabe, não entende, é que quando você faz isso pela mulher, ela meio que acaba desconfiando das suas atitudes. Ela meio que acaba desconfiando da sua bondade, porque claramente a tua bondade vem de um lugar de necessidade. E a mulher acaba refletindo, isso acaba quando na cabeça dela ela se pergunta do tipo: mas eu não fiz nada para merecer, por que ele se esforça tanto para me agradar? Eu não mereço isso. E ela automaticamente vai olhar essa tua atitude, vai olhar essa tua ação como manipulação, ok? E por que eu digo que ser bonzinho mata a atração? Ser bonzinho não vai te tornar bem sucedido com mulheres. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu já fui um bonzinho incurável, mas graças a Deus eu me curei dessa mentalidade. Eu acreditava, conforme já disse no princípio, que se eu fazer as coisas pelas pessoas, elas vão me aceitar como pessoa, porque eu não me aceitava como ser humano. Eu tinha muitas crenças limitantes em relação a mim mesmo e em relação à vida, porque eu não acreditava que era bonito o suficiente, não acreditava que era ser humano o suficiente para merecer a compaixão das pessoas, para merecer a confiança das pessoas, para merecer o amor das pessoas. Então, nessa carência, eu queria fazer tudo pelas mulheres, queria fazer tudo para as pessoas, queria agradar tudo e todos para que eu fosse aceito no seio dessas pessoas. Mas infelizmente tudo que eu acabei encontrando foi desprezo por parte das mulheres, fui manipulado por outras pessoas porque eu queria ser aceito, então elas perceberam essa necessidade e tudo que elas queriam me manipular, me usavam para o seu benefício próprio, e eu acabei percebendo que não estava a colher nada nisso. Eu era bonzinho, fazia tudo pelas pessoas, está tudo bem, mas o que eu estava a tirar de proveito nisso? Absolutamente nada. Eu só encontrava mais remorsos, eu só encontrava mais tristeza, eu só encontrava mais stress, porque eu sentia que me doava para os outros, mas os outros não davam aquela reciprocidade que eu merecia. E eu acabei refletindo e pensei: não, eu não podia continuar nessa vida. Se eu realmente queria ser bem sucedido na vida e com mulheres, eu precisava abandonar esse jogo que estava a fazer. E acabei descobrindo o livro O Bonzinho Nunca Mais, No More Nice Guy, que eu agora esqueci quem é o autor, mas eu vou colocar a imagem aqui e vocês vão ver. E me ajudou muito a perceber que ser bonzinho não te leva a lado nenhum.
E eu também faço esse vídeo para te ajudar e te mostrar que ser bonzinho não te leva a lado nenhum. Você precisa entender que na vida tudo é um jogo, ok? Se na vida tudo é um jogo, você precisa escolher um personagem. Ok? Nós sabemos que em todo jogo tem um personagem, tem o vilão, tem o ator principal, tem os figurantes e tem muita outra coisa. Você precisa escolher quem você precisa ser nesse jogo. E claramente, se você quer vencer um jogo, você vai incorporar um personagem que demonstra sucesso. E é o personagem do jogador. Se você quer ser bem sucedido com mulheres, você precisa incorporar certas características, ok? E uma das características que vai começar a te tornar bem sucedido com mulheres é incorporar a tríade negra do sucesso, que é maquiavelismo, narcisismo, psicopatia. Você precisa incorporar essa tríade que vai te ajudar muito. Você precisa aprender a manipular e se prevenir da manipulação. Você precisa aprender a não levar tudo para o lado pessoal, ok? Você precisa se desprender da opinião das pessoas. Você precisa ser... você precisa acreditar que você é superior a todos, ok? Não de uma forma doentia, mas você precisa acreditar. Porque conhecendo a ti mesmo, sabendo quais são os teus valores, quais são as tuas qualidades, você vai entender que tens algo a oferecer no mundo. Isso vai te ajudar muito, ok? E essas três características que eu falei, essa tríade, vão te ajudar nessa caminhada. E as mulheres jogam esse jogo, elas sabem melhor. E se você já viu aquele homem que a mulher chama de amigo, aquele homem que a mulher chama, oh, você é tão fofo, oh, você é tão prestativo, oh, você é tão atencioso, esse é o bonzinho. Ele não vai a lado nenhum com mulher, ele não vai a lugar nenhum com mulheres. Agora, se você quer entrar nesse mundo de ser bem sucedido com mulheres, você precisa aprender as regras do jogo, ok? E uma das regras que você deve prestar atenção é que ser bonzinho não te leva a ser bem sucedido com mulheres, porque isso é simples, ok? Eu te digo agora, depois de assistir esse vídeo, é claro, vai pra rua e observa quais são os homens que as mulheres correm atrás. Normalmente são aqueles homens que as agridem. Normalmente são aqueles homens que não são exemplo na sociedade, os bandidinhos, os tipos, aqueles que são do mundinho, ok? Observe os rapazes do mundinho, eles são o exemplo claro que você deve tirar para ser bem sucedido com mulheres. Olhe para os do mundinho, olhe para o seu comportamento, olhe para a maneira como eles se expressam, olhe para a maneira como eles se apresentam e olhe como eles atraem mulheres. Claramente eu vou fazer outros vídeos que vão te ajudar a ser bem sucedido com mulheres, porque esse canal é sobre isso, mas hoje ficamos por aqui. Você precisa entender que ser bonzinho não te leva a lado nenhum. Claro, te leva ao lado da manipulação, te leva ao lado de ser usado pelos outros e você ficar estressado no processo. Eu me despeço de vocês, até mais, peace.